Queremos saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. E também a todos que nos assistem pela internet, pelas redes sociais. É um prazer poder estar aqui com vocês nesta manhã. E deixo o nosso abraço da nossa igreja lá presbiteriana em Alphaville. E o abraço para toda a liderança, para todos os membros aqui da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Quero convidá-los para vocês abrirem as Escrituras Sagradas no texto de Gálatas, capítulo número 2. Gálatas 2, versículo de número 19, parte final, e o versículo de número 20. Gálatas 2, final do versículo 19 e o versículo 20. Eu lerei numa versão um pouco diferente, a versão NVT, que é uma versão bem interessante. O texto diz assim: portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Oremos mais uma vez. Pai, queremos te agradecer por mais essa manhã que tu nos dás na tua presença. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pela disposição, obrigado pelo privilégio que tu nos dás de estarmos aqui na tua casa para adorarmos ao teu nome, na beleza da tua santidade e da tua majestade. Já fomos edificados com as leituras, com as canções, e agora precisamos ser edificados pela tua palavra. Então, ó Espírito, fala conosco através do livro sagrado. Toca no nosso coração, ilumina a nossa mente, para que compreendamos as realidades da tua palavra, aquilo que tu mesmo queres ensinar para nós hoje. Fala conosco, precisamos ouvir a tua voz. Oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, hoje nós vivemos um tempo da vida individualista. Somos seres individualistas. Eu e vocês corremos para conquistar o que traz benefício para nós. Corremos para sermos alguém. Já crescemos assim. Os nossos pais investem em nós através dos estudos, através de uma boa educação, para que sejamos alguém nessa vida. Todos precisamos de um espaço na jornada da vida. E eu acredito que isso passa geralmente por um negócio que mora dentro do nosso coração. Não que não seja importante a educação, claro que é. Mas à medida que o tempo vai passando, nós queremos as coisas para nós, e isso por causa de um negócio dentro de nós chamado egoísmo. A vida egocêntrica não é uma dependência química, mas um vício que nos leva a usar qualquer meio para obtermos o que queremos. Desculpem. A vida da parte egoísta
egoísta tem sempre a tendência de nos levar para dentro de nós mesmos. E nós sempre, na toada da vida, perguntamos: o que ganhamos com isso? O que ganhamos com isso? O resultado, gente, é óbvio. Agimos em benefício próprio. Esse estilo de vida egocêntrica tem a ver com as inclinações da nossa natureza adâmica. Somos todos aqui filhos de Adão. E carregamos, por causa do efeito da queda, esse negócio chamado egoísmo. Carregamos dentro de nós, não tem jeito. É um processo da natureza humana. E a proposta do Éden foi: o dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. Essa foi a proposta trazida pela serpente, a figura de Satanás naquele jardim. E isso tem a ver com a manipulação e não com o amor verdadeiro que mata o nosso ego. E eu quero citar um autor nesta manhã chamado Tim Keller. E ele traz essa frase para nós no seu livro Ego Transformado. O ego é incrivelmente atarefado, ou seja, ele faz de tudo para ser notado. Precisamos de algo que nos impeça de buscar a nós mesmos, de buscar o nosso próprio sucesso, de olharmos para o nosso próprio eu, para o orgulho, para a soberba e tudo aquilo que nos engrandece, que nos faz sentir os tais. E esse algo, meus queridos irmãos e irmãs, é a crucificação em Cristo. O processo para sermos derrubados no nosso ego, que é obeso, que gosta de aparecer, é a crucificação em Cristo. Se você olhar para Paulo nesse texto aos Gálatas, você perceberá que ele mostra para os falsos apóstolos que nós estamos mortos para a lei. Nós não vivemos mais para o pecado, e sim para Deus. E Paulo mostra aqui que viver para Deus significa viver para a vontade dEle, para o querer dEle, não o nosso querer, não a nossa vontade, não o que queremos especificamente para nós. Por isso Paulo faz questão de enfatizar que ele está morto e crucificado, não para a morte em si mesmo, mas para uma vida melhor, e uma vida melhor em Cristo Jesus. Paulo tem consciência, gente, que Deus o resgatou da condenação da lei por causa da graça. Deus o restaurou para uma vida nova. Então, estar crucificado com Cristo é estar enxertado numa nova vida, num novo processo da existência, onde não mais Paulo reina, Cristo reina, e sua vontade reina na vida de Paulo. Compartilhemos um pouco sobre essa vida de crucificação na presença do nosso Senhor, a vida de um homem aqui que marcou a sua geração, porque ele viveu em função de um relacionamento verdadeiro. Paulo viveu com a cruz de Jesus Cristo de Nazaré no seu peito. Esse homem foi diferente, foi completamente diferente, porque a cruz de Cristo era a marca primordial do seu coração. Primeira lição que nós aprendemos nesse texto: a crucificação
é o único meio de vivermos completos para Cristo. Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Interessante quando você avalia esse versículo e volta um pouquinho para trás e percebe quem é esse homem. Esse homem que está falando aqui para os crentes da Galácia não é qualquer um, gente. É o doutor Paulo que está se dirigindo à igreja, é o fariseu Paulo, é o gentil Paulo, é simplesmente aquele que estudou aos pés de Gamaliel. Ele mesmo diz que encontrou um novo sentido para a sua existência. E ele se encontrou, ou foi encontrado pela cruz de Jesus de Nazaré, o doutor Paulo. E ele literalmente afirma que morreu para si mesmo por causa de Cristo. Não importa o fato de Paulo ser cidadão romano, não importa o fato dele ter sido formado aos pés do sábio Gamaliel. Tudo para Paulo não tem mais sentido. Por causa de Cristo, por causa da cruz de Cristo. Queremos começar um bom relacionamento espiritualmente verdadeiro? Eu digo para vocês como: morramos para nós mesmos. Paulo fez isso e diz que está crucificado com Cristo. Ele não vive mais, ele não respira para si mesmo, mas para Cristo. Cristo é a vida no seu ser. Nessa afirmação ele mostra que está pregado na cruz com Jesus, e isso faz ele morrer para experimentar uma nova vida onde não mais ele reina, não mais onde ele manda, mas Cristo reina para sempre. Cristo que governa a sua vida, Cristo que manda no seu coração, Cristo que dirige a sua história. E isso acontece não para a glória do doutor Paulo, mas para a glória do Senhor Jesus. Paulo morre para o seu ego, Paulo morre para si mesmo, Paulo morre para o seu próprio eu, para que a glória de Cristo se manifeste, para que a cruz apareça no seu ser. Ô gente, essa crucificação não é fácil, não é light, como a gente vê nesses programas de televisão, esses ditos programas evangélicos. Venha para Jesus e você terá uma vida próspera. Mentira! Mentira, essa pregação hipócrita e falsa. A pregação verdadeira é essa que Paulo apresenta nesse texto, aquela que provoca a morte do nosso ego, da nossa soberba, do nosso orgulho, e provoca consequentemente o reinar de Cristo, o reinar absoluto no nosso coração. Não é vida de prosperidade que nós devemos querer, é vida de cruz, é vida de renúncia, é vida de morte do nosso ego, da nossa soberba. Percebam as palavras do apóstolo Paulo. São palavras profundas, de profundo significado. Ele compreendeu o que é estar crucificado com Cristo. Por isso ele aprendeu a ser humilhado. Foi preso, foi chicoteado, foi abandonado, passou fome, passou necessidades profundas. Tudo isso aconteceu na sua vida porque ele foi tocado pela cruz de Cristo. E quando nós falamos de cruz, nós nos lembramos desse livro maravilhoso de John Stott, A Cruz de Cristo, que é lido no mundo inteiro. E nesse livro, John Stott chama atenção
para o ponto crucial no cristianismo, a cruz. E ele diz, a cruz é o pivô, como também o centro do pensamento do Novo Testamento. É o marco exclusivo da fé cristã, o símbolo do cristianismo. Cruz, cruz, a cruz de Cristo. Paulo é um verdadeiro imitador de Cristo Jesus, porque ele entende esse negócio chamado cruz. Ele obedece ao Senhor por causa da cruz, por causa da sua ligação em Cristo Jesus. Ele abandona toda a sua carreira por causa de Cristo, porque ele quer imitar a Cristo, ele quer seguir a Cristo, e ele quer trazer a centralidade da cruz para a sua caminhada todos os dias. E eu gosto demais de uma citação de Eugene Peterson, ou Eugene Peterson, como vocês quiserem, que diz: coloco todos os dias o amor em risco. Não há nada em que eu seja pior do que em amar. Saio-me muito melhor na competição do que no amor. Sou muito melhor em responder aos meus instintos e ambições de ir na frente e deixar minha marca do que em entender como amar meu semelhante. Estou treinado e preparado em habilidades egoístas, em fazer coisas à minha maneira. Meus irmãos, essa é uma verdade inquestionável quando nós tratamos de filhos de Adão. Somos uma estrutura egoísta e queremos que tudo se dobre diante de nós. Por isso, Brennan Manning diz num dos seus livros: não há nada que o ego não use para inflar a si mesmo. Queremos brilhar, meus irmãos. Queremos reinar, queremos ser os primeiros e algumas vezes passamos por cima dos outros. Queremos competir para ver lá na frente que somos os tais, que podemos, que somos autossuficientes. Como somos miseráveis pecadores, filhos do Éden. Como precisamos dessa afirmação de Paulo no nosso ser. Já estamos crucificados com Cristo e vivemos não mais nós, mas Cristo vive em nós. Somos soberbos demais, meus queridos. Um dia desses, um desses defensores do ego, um desses obesos, vem conversar comigo, e aí eu lhe chamo a atenção. E hoje vivemos dias difíceis, porque as pessoas são exortadas, elas não mudam de vida, elas mudam de igreja. E aí esse ser do ego vira para mim, estufa o peito, levanta bem a cabeça, o jeito típico de filho de Adão, e diz: o senhor pensa que está falando com quem? O senhor sabe com quem está falando? E aí eu respondi, eu disse: eu sei, eu estou falando com um filho de Adão, cujo ego é obeso. Você pode sentar, por favor? Porque aí a gente vai conversar à luz das Escrituras Sagradas.
porque elas nos ensinam a morrer para nós mesmos. Ô gente, precisamos pedir todos os dias para o Senhor: faze morrer essa natureza adâmica que quer nos transformar a cada dia em pessoas egoístas, pessoas prepotentes e sem afeto. A proposta da nossa cultura é: exiba-se, mostre quem você é. Vá para a academia, cuide do seu corpo, seja você mesmo, brilhe, apareça. As pessoas precisam notar quem você é. Ao contrário, as Escrituras ensinam exatamente o contrário. Tanto em Mateus, no capítulo 16, versículo 24, como em Marcos 8:34, a proposta é: suma. Desapareça com o seu ego, porque Jesus mesmo quem diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tenha o seu ego morto, mate a sua soberba, mate a sua prepotência, tome a sua cruz e siga-me. A cultura hoje prega o contrário. Temos que alcançar os lugares primeiros, os lugares de sucesso. E Jesus, nessa proposta da cruz, diz: vão para os lugares do fundo, vão para o fundo da fila, porque quem aparece sou eu, quem reina sou eu, quem governa sou eu, quem dirige tudo sou eu, quem é o dono da sua existência sou eu. E Paulo compreende isso, meus irmãos. Por isso ele bate no peito, não para se aparecer, mas para dizer: eu estou morto para mim mesmo, eu estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais por mim mesmo, eu vivo para Ele, para a glória dEle. A cruz só serve para os mortos que vencem o ego pela graça. A cruz só pode fazer sentido para os que são tocados pelo Espírito, para os que são quebrantados por Ele. E aí Ele vai transformando, vai quebrando o coração duro e soberbo. Queremos agir como Paulo? Queremos agir como mestre Jesus Cristo de Nazaré? Caiamos de joelhos em rendição e assumamos a cruz de Cristo, através da nossa renúncia, através da humildade e da graça do céu. Falemos as mesmas palavras que Paulo, e aí nos tornaremos os maltrapilhos da graça, que visam não o ego, mas a cruz do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Eu já estou crucificado com Cristo. Segunda lição e última: a crucificação nos faz viver pela fé e amor a Cristo. A crucificação nos faz viver pela fé e amor a Cristo. E a vida, diz Paulo, que agora vivo na carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Que coisa extraordinária, gente. Paulo afirma que mesmo diante da sua corrupção, como filho de Adão, no sentido de pecado, mesmo diante das incertezas humanas, das falhas humanas, ele vive uma crucificação que implica em fé. Fé não nele,
não nas circunstâncias, não nas pessoas, não em Gamaliel, o seu professor, o seu instrutor, o seu mentor, não na sabedoria que Deus lhe deu, mas na fé, no Filho de Deus. A vida de fé que Paulo vive é uma vida crucificada em Cristo Jesus, com Cristo Jesus. Portanto, a sua pregação, gente, é ardente, é marcante, é impactante, porque ele não é um pregador de uma cruz falsa, vã, sem vida, sem transformação, não. Ele prega de verdade que está crucificado com Cristo. Ele leva uma surra, apanha de maneira brutal, e aí as pessoas querem animá-lo. Paulo, dá um tempinho, e aí Paulo diz: pode parar, gente. Eu não estou disposto só a sofrer por causa da cruz de Cristo, eu estou disposto a morrer por causa da cruz, por causa do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Paulo diz: ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. É uma fé na graça de Cristo, é uma fé de vida crucificada mesmo. E aí Paulo diz: eu considerei todas as coisas por perdas, por amor a Cristo, porque a minha vida significa Cristo Jesus. Dentro de mim, no meu peito, em tudo que eu faço, em tudo que eu falo, em tudo que eu vivo. Por isso ele diz: essa vida que eu vivo na carne, com as limitações, com as inquietações e com a corrupção, eu vivo-a na fé do Filho de Deus, esse que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que coisa, gente. Que evangelho genuíno. Que vida marcante. Vida tão marcante, tão fiel a essa cruz, que em 1 Coríntios 11, versículo 1, Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso não é soberba, gente. Isso é referência. Isso é identidade. A identidade de Paulo chama-se Cristo. Cristo. Tanto que na presença do rei Agripa, o rei Agripa fica tão impactado com o testemunho de Paulo, que ele diz: ô Paulo, tu me persuades a ser como tu. Esse negócio que tu falas mexe comigo. E Paulo diz para o rei Agripa: ô rei Agripa, quem dera por um pouco de tempo tu fosses igual a mim, exceto essas cadeias que me prendem. Isso é identidade com Cristo, em Cristo. Isso é uma fé bíblica, gente. É uma fé verdadeira. Paulo entende no seu peito que a morte de Cristo Jesus trouxe vida para ele, trouxe redenção para o seu coração, trouxe restauração da aliança entre ele e Deus Pai, trouxe esse acesso na comunhão por causa do grande amor de Cristo. Paulo não vive mais para si mesmo, mas ele vive para Cristo. Ele morre para viver por Cristo, em Cristo, juntamente com Cristo, e acabou. Não tem mais papo para Paulo. E nós hoje vivemos para quem? Para os nossos sonhos, para os nossos desejos, para o nosso próprio eu, para o nosso próprio ego.
Essa obra de Jesus trouxe benefícios profundos para a nossa vida, para a nossa existência. A vida de Cristo é a nossa vida. O passado de Cristo é o nosso passado também. Estamos em Cristo, ou seja, estamos livres da condenação perante Deus por causa de Cristo. Ele morreu, nós morremos com Ele. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele também. Mesmo que sejamos pecadores, estamos em Cristo e somos justificados por Ele. E essa cruz é a marca do nosso viver. Vivamos então para essa cruz de Cristo, para morrer por Ele, para viver por Ele, juntamente com Ele, para a glória dEle. Façamos como Paulo e digamos as mesmas palavras que Paulo: estamos crucificados com Cristo. A nossa vida é centrada nele. Vai para casa hoje pensando nessa frase: eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quero deixar algumas dicas importantes para valorizarmos essa cruz de Cristo no nosso viver diário. Deus começa a reconstruir a humanidade pela cruz de Cristo, então viva por ela. E a humanidade aqui é dos eleitos, evidentemente que compreendemos bem isso. Imitemos valorizando a sua cruz a cada dia. Imitemos Cristo. Nos envolvamos com a sua cruz. Ser discípulo de Jesus é ter a cruz como prioridade absoluta. Não estamos aqui para nos tornarmos mais obesos, ouvindo mais um sermão. Estamos aqui para aprender o significado de ser discípulo, que é ter a cruz como prioridade absoluta na nossa vida. Evangelho verdadeiro é anunciado tão somente pela cruz. Não estamos aqui para ficarmos mais ricos, mais abastados, mais bonitos, mais elegantes. Não, estamos aqui por causa da cruz, por causa do Evangelho. Coloquemos o olhar na cruz de Jesus Cristo de Nazaré. Não desistamos de lutar para sermos diferentes com a cruz de Cristo no coração. Então eu perdoo minha esposa que me ofendeu, porque eu fui perdoado através da cruz. Eu peço perdão, porque a cruz modificou o meu ser. Eu ando corretamente, pagando os impostos, sendo fiel na conduta da vida, porque a cruz impactou o meu peito. A cruz faz total diferença. Eu ando na rua, sendo um cristão autêntico, por causa da cruz de Jesus Cristo de Nazaré. Termino citando de maneira bem enfática de novo esse versículo: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que a graça do eterno Deus caia sobre nós, para que vivamos a realidade da cruz no nosso coração. Amém.